Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um podcast da LM. E aqui você já sabe, seu canal jurídico e contábil, né? Sempre, toda semana, um super convidado ou uma super convidada. E hoje a gente tem uma super convidada, doutora Cláudia Costa. Tudo bem, Tudo Cláudia? bem? Advogada, né? Na área civil, sucessões, né? Isso, família e sucessões, direito imobiliário, né? Então, várias especialidades aqui. Mas hoje a gente quer conversar com vocês, para quem já viu o nosso outro podcast, quem não viu ainda, se inscreva no nosso canal, dá o like no vídeo, compartilhe com seus amigos, que a gente tem um vídeo com a doutora Tatiane, que é sobre escritório boutique ou de massa. E hoje é um vídeo de continuidade sobre isso, mas a gente não vai falar, né, de processos de massa, e sim sobre boutique. Então agora a especialidade boutique com as dificuldades, os riscos, mas também o que é bom, né, sobre o escritório boutique. Então a gente vai falar hoje sobre qualidade versus quantidade. Super interessante. Isso aí, muito obrigada, né? Queria primeiramente agradecer ao convite de estar novamente aqui, sempre um prazer. E vamos conversar um pouquinho. Então, como eu estava falando para o pessoal de casa, que a gente não vai falar sobre processos de massa, e sim sobre processos boutique, que é o caso do teu escritório, né? Então, a gente quer conversar um pouquinho sobre o que vale mais a pena mesmo, né? Tu ter um escritório boutique com uma quantidade realmente de processos, mas com aqueles processos que às vezes a gente sabe que tem um reclamante que é um mês só que tu tem que analisar, 2 meses, que tu já vê que tem uma quantificação meio pequena, ou melhor mesmo é focar, né, vamos dizer assim, aquela que são as cerejas do bolo, né? Sim. Do escritório. Sim. Eu posso dizer que hoje em dia, né, nós trabalhamos com um escritório no formato boutique, é uma advocacia mais artesanal, né? Então a gente prioriza a qualidade, né? Esse dilema, qualidade, quantidade, não é que nós temos bastante processos, mas processos que nós conseguimos não perder essa proximidade, né? Uma quantidade que consiga manter a proximidade com o cliente. Então, hoje é um formato qualidade. Mas no início da advocacia, eu iniciei trabalhando na área trabalhista e hoje eu posso ver, né, depois de 20 e poucos anos, que era na quantidade, né? Até porque era interessante para quem está iniciando conhecer mais pessoas, acaba não negando tanto os processos, né, os casos, não analisa de uma forma tão estratégica e acaba aceitando muitos processos. Então, o meu início foi muito pela quantidade e hoje em dia eu priorizo a qualidade. Eu acho que é bem importante mesmo quando a gente está iniciando, né? Porque a gente tem que realmente, a gente diz pegar de tudo, né? Porque a faculdade não te ensina tudo, Sim. Né? Então tu vai realmente aprender na prática, né? E nisso também tu vai conseguindo mais network, mais nome no teu escritório, né? Sim. Porque se tu tá recém começando, ainda tu priorizar mais qualidade, tu nem também consegue... Fica muito difícil, né? Fica difícil, né? Tu fica no teu mundinho, vamos dizer assim, né? E como é que as pessoas vão te conhecer, né? O escritório, enfim, né? E o medo também, né, do advogado iniciante é recusar, né? Existe muito esse temor, né? Não posso recusar, não posso perder honorários, né? Eu preciso aceitar e às vezes não tem uma estratégia, né? E acaba aceitando tudo que é tipo de processo, mesmo dentro da mesma área, né? Mesmo na minha área, que era na época, lá no início, trabalhista, não fazia uma análise dos casos, acabava aceitando o que vinha, né? E para a gente desmistificar um pouquinho até para o pessoal de casa saber, então... aquele advogado que tem, às vezes, horrores de processo e aquele que tem menos processo, não quer dizer que aquele que tem muito processo ganha mais do que aquele que tem menos. Não. Eu acho até que o pessoal romantiza, né? Essa questão da quantidade. Inclusive, até os próprios clientes, às vezes, procuram aquele advogado que tem muito processo, que acha que aquele é o melhor. Tem isso também, né? Mas não, eu acho que isso é dentro do que eu acredito, eu acho que depende, né? Depende da estrutura de cada escritório. Claro. Mas ter volume de processo não significa ter lucro, né? Porque a gente pode faturar muito dentro de um escritório com bastante processo e não ter um lucro real. Então, depende muito mais da estratégia que é colocada em aceitar determinados processos para ver o que vai ser o lucro, o que vai ser a rentabilidade daquele processo. Então, acho que a resposta é não necessariamente, né? Quem tem muitos processos pode sim, obviamente, ter bastante lucro, mas não é vinculado
né? Não é uma... Eu acredito dessa forma, né? Sim. E, bom, agora vamos tocar um pouquinho na parte da precificação, né? A gente está falando se tem lucro, se é rentável o escritório, enfim. A gente sabe, né, que tu e a tua sócia, né, já fizeram palestras, né, sobre precificação, gestão, né? Sim. Então, eu queria que tu adentrasse um pouquinho mais nessa importância, porque às vezes, geralmente, quando a gente, o escritório se especializa, vamos dizer assim, em qualidade do que quantidade, é porque são processos mais difíceis. Sim. Né? E para a gente precificar, às vezes fica um pouquinho complicado, porque a gente tem horas ali para se debruçar, né? Como a gente trabalha muito numa área, né? Nós trabalhamos com o direito sucessório bastante. Então, o direito sucessório, ele está atrelado ao direito imobiliário, né? Difícil, porque a gente vai trabalhar com inventários, né? Então tem os imóveis, a gente tem que regularizar muitas vezes situações dentro do inventário, então está atrelado ao direito imobiliário, e é patrimônio, né? A gente trabalha com o patrimônio das pessoas, então isso tudo exige, né, como tu colocaste, uma dedicação muito grande de tempo, né? É diferente daqui a pouco de uma outra área. A pessoa exige muito a nossa presença, por isso também o escritório, a questão da qualidade dentro do escritório, direito mais artesanal, porque a pessoa não quer falar com o setor, ela quer falar, né, contigo, quer ser atendida por ti. Tem questões que são muito sigilosas dentro dessa área que a gente trabalha, então há uma dedicação maior. Então a precificação, nesse caso, ela não tem como ser igual a uma precificação, né, de uma outra área, ou talvez mais comum, assim, mas né? Que não seja tão complexa, né? Então, Claro. assim, é um desafio. Até o nosso, acho que a gente teve uma palestra na LM que era os desafios da precificação. E realmente é um dos grandes desafios, saber precificar, né? Quando a gente fez um curso de gestão na UX, que foi, acho que na época da pandemia, nós ministramos esse curso, foi muito interessante, porque os alunos, eles colocaram isso né, durante o curso, que o grande problema era precificar, o grande problema era saber gerir um escritório, né, ter capacidade para saber como cobrar e depois como administrar, porque a gente tem que ser o todo, né? Se tu não tem uma parte financeira, tu tem que ser, né? Tu tem que gerir, tu é um empresário, tu é um empreendedor do teu negócio, quem tem o próprio escritório. Então, os desafios da precificação são enormes, e não existe essa cadeira dentro da Faculdade de Direito, e o pessoal nos colocava, né? Da importância, se pudesse, né? Uma que fosse um semestre, que pudesse falar um pouquinho sobre né, como precificar. Sim, claro, imagina, importantíssimo. A gente né? tem a tabela da UAB, que dá um norte, né? Sim, mas não é... A gente sabe que ninguém consegue cobrar a tabela Exatamente, da UAB. tem que ver a realidade, né? Então, é muito importante saber precificar. Sim. Tá, e como é que vocês analisam lá no escritório de vocês se essa ação vai dar realmente um maior desgaste, né? Que é a questão até da precificação, né? Sim. Porque às vezes acontece o cliente te traz a ação, né? Claro, essa parte do sucessório vocês até já têm uma ideia, né? De tempo que demora, enfim. Sim. Mas se é um outro caso, né? Por exemplo, então às vezes tu vai precificar de uma forma, mas no fim, nossa, o meu desgaste foi tão grande que acabei perdendo aqui, né? Sim, é bem difícil. Aí tem que ser caso a caso, mas existem alguns critérios que com o tempo a gente acaba desenvolvendo. Por isso que eu digo assim que o advogado iniciante, ele sempre, né, obviamente, ele vai ter muito mais desafios pela frente, né? Sim. Não é só captar, mas ele vai ter que entrar nessa questão de como precificar, como é que eu vou gerir, como é que eu vou saber quanto cobrar, como eu sei se esse processo ele vai me trazer mais desgaste ou lucro, né? Então, os critérios com o tempo ficam mais fáceis. A gente já bate o olho e já consegue fazer, né? Fazer um panorama, ó. Às vezes até pelo próprio cliente, né? É um cliente que talvez aquele processo ele não vai compensar, né? O retorno que vai nos dar talvez seja mais desgaste do que uma rentabilidade econômica, ou talvez até aquele processo não tem uma viabilidade jurídica, mas não tem uma rentabilidade, né, a ponto da gente poder... enfim, tem que definir, são critérios, assim, não são muito... não é definido para todos, porque cada caso é um caso, depende muito da área. Dos inventários, claro. A gente já tem isso bem definido, a gente sabe quanto tempo vai levar de acordo com a complexidade do que nos é apresentado, né? Pelo tempo, conforme se há o litígio, se não há o litígio. Então, a gente coloca tudo isso, é passado tudo isso para o cliente. Sim. Olha, o teu caso vai levar um determinado tempo, né? Um tempo maior do que se fosse dessa forma. Então, a gente, a partir disso,
avalia o quanto por isso que os valores não são todos iguais, né? Não existe uma tabela fixa, mas dentro de alguns setores, sim. Né? Então, assim, vai depender muito de algum caso. Mas os critérios, com o tempo, é mais fácil de precificar e até de bater o olho e ver, esse processo, pelo tempo, né, vai ser mais custoso, ou até de poder negar, né, muitas vezes. Sim. De não poder realizar aquele processo por não ser condizente até a estrutura do escritório. Com certeza. E como vocês conseguem mostrar para esse cliente que o escritório não é um ônus para ele? Entende? Porque essa também é a dificuldade, né, dos escritórios boutique, trabalhar com mais qualidade, ou seja, honorários melhores, né? Sim. Então, como a gente mostrar para esse cliente? Porque a gente sabe muito bem que, às vezes, numa entrevista, o cliente, ele vem, conversa contigo, mas ele já veio de A, B, C, D, Sim, E, né? Muito comum. O orçamento, né? O orçamento, né? Porque, na verdade, né, tanto o meu escritório como o teu, nós somos serviço. Sim, né? sim. E serviço é sempre analisado, né? Com eu vou tirar vários orçamentos, essa advogada está me cobrando muito, essa perita está me cobrando muito, a gente sabe, né? Sim. Então, como conseguir provar para o cliente que realmente ele está contratando um escritório de qualidade, que a gente não é um ônus, né? Sim. E puxar mais um gancho daí para o meu lado. Como colocar o escritório de perícia contábil à ajuda de vocês, né? Porque às vezes o cliente chega até já acertou contigo os honorários, mas lá no meio do processo, puxa, eu vou precisar aqui da perita. Vou precisar de uma cidade. Tu vai ter que ter toda uma conversa com o cliente de novo. Ele diz, poxa vida, doutora, não fui avisado no início. Eu não fui avisado no início, já te paguei um valor ok, né? Sim. Como sair desse imbróglio? E quando os clientes eles vêm por indicação, Sim. que no nosso caso, né, tanto no meu como da doutora Sabrina, do doutor Márcio, nós temos muito essa questão da fidelidade. Né? São mais de 20 anos trabalhando na mesma área também há bastante tempo. Então, muitos vêm indicados, né? A gente faz para um familiar, esse familiar indica para o outro, é um amigo. Então, esses clientes que são conhecidos, né, que vêm pela fidelidade, que são indicados, é muito mais fácil, né, dele ver, porque ele já sabe o valor do trabalho que é entregue. Então, ele não tem tanto essa me fugiu a palavra, leilão, né? Essa questão do... Sim. Faz um orçamento, daqui a pouco foi em 10 advogados, eu vou pegar o mais barato. Ele já sabe da qualidade, do valor que é entregue. Da confiança, da confiança, porque ele, né, vem dessa questão da fidelidade. Claro. Então, esse cliente é mais tranquilo de nós colocarmos para ele os valores e haver essa aceitação e nós pegarmos o caso. Sim. Quando são clientes que vêm por uma propaganda ou até mesmo das redes sociais, né, viu, não sabe de ninguém que fez, ele vem muito questionador, porque ele quer saber se tu sabe mesmo fazer, né, esse processo. Tipo, tu que está sendo entrevistada por ele. Isso, então a gente percebe que tem muito essa dúvida. E aí, no momento em que ele tem a confiança, né, no própria consulta, no próprio atendimento, aí já fica mais fácil. Aí, claro, vão existir clientes que ainda assim vão fazer a concorrência do preço, né? O teu valor ficou mais alto, acho que não simpatizei, eu acho que tu não entrega aquele trabalho né, de acordo com o valor que é solicitado, então eu vou para o outro colega. Isso faz parte. Mas eu acho que a questão da consistência também, né? De tu ter a constância e ser consistente dentro da tua a imagem, né? Porque hoje em dia o pessoal olha nas redes sociais, né? Se não conhece ninguém que nós atendemos, enfim, ao chegar ali, se chegou pela rede social, ele vai fazer toda uma análise. Então, é muito de identificação também com o profissional. Mas depende muito, né? Claro. De cada caso. E tu concorda, assim, comigo que é mais fácil a gente gerir realmente um escritório boutique, né? Que prima mais pela qualidade do que a quantidade? Digo isso porque quando tu tem muita quantidade, né, no boutique, tu tem que ter funcionários, tu tem que ter, de repente, muitos colaboradores, né? E a gente também está aí com a IA, né? Sim. Né? Assessoramento de IA, ferramentas, enfim, né? Então, como é que tu vê isso? A questão da automação, né? Hoje em dia, com a inteligência artificial, nós percebemos que a automação ela faz com que o cliente busque uma proximidade ainda maior com o advogado. Muito mais, acho que na nossa área isso a gente percebe bastante.
porque ele quer, como eu falei, ele quer ser atendido por ti, pela confiança, pela uma questão que é muito sigilosa, porque está envolvendo todo o patrimônio. Então, né, existe muito esse lado a gente tem automação, mas tem também a questão da humanização. Mas o que tu falaste de tu ter parceiros, né? É mais fácil gerir um menor. Hoje em dia, no nosso formato, por mais que seja artesanal, nós temos parceiros porque nós não daríamos conta, talvez, se centralizasse em uma pessoa só. Então, hoje nós podemos contar uns com os outros nesse formato para poder atender aquelas demandas que a gente vê aqui, né? Para não negar aquilo que é importante, enfim, que é necessário, mas não centralizar, né? Então, assim, é uma administração um pouco mais fácil, talvez. Não sei, eu acho que ela é diferente de um escritório artesanal, de um escritório boutique, do que um escritório grande, que é evidente, a gente não tem os funcionários, né? Que de cara já são contratados num escritório que trabalha com ações em massa, enfim. Nesse sentido é diferente, mas a gente também não consegue centralizar tudo, não conseguimos mais ser sozinhos. A gente acaba tendo que ter os parceiros para conseguir entregar um trabalho bom e não perder essa questão da humanização da equipe, desse atendimento personalizado. Né? Então tem a esse gestão lado. fica um pouquinho mais leve, vamos dizer assim. De um para o outro, sim, eu acho que pela quantidade, sim, né? A gente pode estar lidando ali com 500 processos, o outro vai estar lidando com 10 mil processos, 20 mil, não sei, né? Então, assim, fica mais fácil administrar uma quantidade menor, mas tem que ter, é muito importante a gestão para não estar também num escritório pequeno, só trabalhando sem ter lucro, né? Claro, claro. E tem isso, como tu falou, às vezes tem muitos funcionários, ou colaboradores que são uma espécie parceiros, de funcionário, né? Parceiros. Agora, realmente, a parceria que vocês fazem com outros advogados, aí é diferente mesmo, né? Porque a parceria, justamente, tu vai fazer com aquele que é especialista naquela área. Sim. Né? Então, daí não tem também toda aquela... o início, aquela base, vamos supor que... sim, é diferente, ele já é atendido pelo outro colega, né? Isso, né? Sim, acaba sendo diferente. É diferente. Tu perguntaste, Cláudia, antes, acabei me passando e não comentando da questão da perícia, né? Sim. Da importância. Sim. Porque muitos casos, mesmo, claro, que dentro a pessoa pensa, mas dentro do inventário o que seria importante? Tem situações que elas vão se mostrando e que às vezes lá no meio de um determinado processo, de uma determinada área, a gente precisa da perícia, que a gente faz nós temos essa parceria, né, do trabalho de vocês, por exemplo. Não foi falado lá no início. Então, assim, se não é possível a gente constatar logo de cara que vai ter, né, que vai haver essa necessidade, eu acho que mostrando, porque aí houve alguma coisa dentro do processo, teve algum desenrolar que foi necessário, o cliente acaba entendendo, né, que falou, não fica ruim, porque vai ter mais esse custo, né? Mas no desenrolar também pode acontecer e o cliente acaba entendendo que é sim necessário, né, que lá no início não se mostrou, porque era um cenário e evoluiu de alguma maneira que essa perícia acabou sendo necessária. Né? Então, assim, na prática, a gente tem essa aceitação, não tem problema. Porque às vezes a gente ali está falando de sucessão, mas tem outros tipos de ações sim. que de repente chega a ter acordos, enfim, daí não tem a necessidade de ter a perícia ali, né? Mas daqui a pouco não tem acordo, está num litígio mesmo, vai precisar. É que tem vários desdobramentos, né? Nem todos são iguais e às vezes uma questão puxa a outra. Nós temos muitos clientes que eles vêm através de um divórcio, por exemplo, e aí é feito o inventário, e aí, né, nesse inventário a gente tem que resolver todas as questões dentro, como eu falei, do direito imobiliário, né, até a parte tributária de execuções fiscais, que acabamos fazendo porque tem questões de tributos, né, IPTU, que nós precisamos desenrolar tudo para que esse inventário saia da melhor forma, para que ele saia, né, a gente precisa dessas negativas. Então acaba que entram outras áreas e muitas vezes entra a questão dos cálculos no meio do caminho, né. E como dizer não para um cliente? Essa é a parte difícil. É difícil, né? Mas, assim, seria que eu acho que através de um posicionamento mesmo, uma estratégia, né? Sim. Com o posicionamento mostrar, talvez, que aquela demanda dele, que aquela causa não é coerente, não se encaixa, não se enquadra ao escritório, ao perfil do nosso escritório, mas é bem delicado, né? É bem delicado, né? Porque, às vezes a gente sabe que é uma ação que não é muito rentável, né? Então, fica difícil, né, da gente... Sim. Dizer não, até porque às vezes ele vem por indicação, Exatamente, né? É bem complicado, né? Mas às vezes vem aqueles clientes que é uma demanda que ele tem certeza que ele tem razão, mas ele não tem. Sim, né? sim. Um exemplo
bem certo, uma revisional. Sim. Né? Hoje em dia muito, né? Porque há anos atrás nós trabalhamos muito com revisional. Dá para dizer que há 20 anos atrás era uma situação revisional. E até hoje vem, né? Tu sabe que a gente acaba te chamando, solicitando, porque muitos vêm com situações mais específicas, às vezes, quitações, enfim, que querem saber se tem alguma coisa para receber ou se, né, pode... que vai demandar uma ação e precisa de cara de um cálculo, de uma perícia, né? Nós não temos como saber... Sabemos a questão do direito, né? Se ele existe ou não, se houver né, esse cálculo. É juridicamente possível, mas a gente vai ter que ver se esse cálculo vai compensar a questão, né, dos honorários, enfim, se vai valer a pena para esse cliente, né? Sim. Porque vai existir um custo contábil, um custo de honorários, daqui a pouco essa demanda para ele não vale a pena. Então tem que analisar o todo, né? É uma questão bem delicada agora. Tipo, tu tem o teu escritório, é boutique, focou em qualidade, mas o escritório tá cheio de qualidades, vamos supor, né? Vários processos de qualidade. E realmente o escritório começou a te demandar muito como um advogado empresário. E sendo um advogado empresário, de repente, tu vai ter que colocar colaboradores lá dentro. Vamos supor, não funcionários, colaboradores para te ajudar, né? Como tem muitos escritórios que fazem isso. Sim. Só que é incrível, né? A gente sente isso. Não só o escritório de advocacia, como o escritório de perícia, escritório contábil. Ele começa a crescer e a qualidade cai. Porque a gente sabe que todos nós não somos insubstituíveis, mas a gente sabe que como o negócio é nosso, a gente gosta da nossa forma, né? Sim. E no momento que tu começa a crescer, tem algumas coisas que não se encaixam com o teu perfil. Exatamente. E o pior de tudo, às vezes o cliente começa a notar. Sim, né? sim. O cliente é exigente, né? Ele quer a pessoalidade que nós comentamos, né? Até nas audiências, né? Às vezes também tem advogados que terceirizam as audiências, por mais que é entrevistado por ti. Sim. Mas ali na audiência, às vezes, conforme o tamanho do escritório, aquele advogado não está tão bem preparado com aquela demanda, porque não foi ele que fez a entrevista, não é ele que está dentro do processo, ou seja, o escritório acabou ficando segmentado. Aquele só faz a entrevista, aquele outro só faz a audiência. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Com o tempo, é bastante comum, porque é muito difícil. É como eu falei da questão da centralização, né? É muito difícil. Claro, ele vai ser atendido por mim, né? Ou ele vai ser atendido pela Sabrina, né? Enfim, pelos colegas, da mesma forma no Laranja de Mouriço, né? Nós temos os dois escritórios, Cláudia Costa Advocacia e Laranja de Mouriço, mas nós somos parceiros, né? Sim. Então, assim, pode ser que ele seja atendido por uma pessoa só. Normalmente, até, nós temos atendido em conjunto, que as pessoas gostam bastante. Mas a audiência talvez não seja feita pelas duas. Sim, né? Então, fica mais complicado. Pode ser feito só pela doutora Sabrina ou ainda por um outro colega, como tu comentou, porque, né, pode coincidir com outros trabalhos no mesmo dia ou outra audiência no mesmo momento. Então, o cliente, ele entende, mas é bem delicado, porque a gente não pode também... porque aí acaba perdendo essa característica, né? Que é ser artesanal. E da confiabilidade, a gente não pode se distanciar, né? tanto, exatamente, porque tem a confiança, às vezes, mais por um ou mais por outro. Sim. Então, isso tudo é bem delicado e no dia a dia não é fácil, porque se fazer presente, né, em todos os momentos... Eu não sei se já aconteceu contigo, assim, vamos supor, o cliente faz a entrevista contigo, daí ele conta fatos, enfim, e depois ele fica um pouquinho cistroso, do colega fazer a audiência. O que nós temos feito é apresentar, né? Esse cliente acaba sabendo que existem os colegas. Isso é bacana. Né? E aí tem essa proximidade também, um contato, às vezes anterior ao momento, se é uma audiência muito difícil, acaba conversando também com outro colega, não só na hora da audiência, mas acaba conhecendo e conversando um pouquinho antes para ter essa proximidade e ter essa confiança, né? Porque isso é muito delicado e tem que cuidar muito, porque é muito sutil, né? Para passar para o outro lado, para deixar de ser um escritório artesanal, né? Sim. E é complicado pela rotina, né? Com certeza, com certeza. Mas antes da gente ir para o nosso último bloco, então se inscreva no nosso canal, dá um like no nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, né? Que o papo tá bem interessante. Sim. A gente podia conversar um monte, mas a gente tem nosso horário restrito. Então vamos para o nosso último bloco, que é sobre estratégia. Tu acredita que o escritório, hoje em dia, ele tem... Tu já me falou que tu faz a parceria com outros colegas, enfim...
Mas tu acha que é importante o escritório ser nichado, tu ser conhecida como o escritório Cláudia Costa, esse nicho, entendeu? Sim. O que tu pensa disso? Muito importante. Eu vejo que hoje em dia o advogado generalista, como a gente chama, né? Isso. O que se fazia muito no início da advocacia, no meu início há 20 e poucos anos atrás, mas hoje em dia eu acho que até não. O pessoal já sai mais focado e já acaba nichando antes. Na minha época, a gente acabava fazendo mais, né? Pegava tudo por razão para qual área mesmo que isso, tu até para identificar. Né? Hoje eu acho que já existe até o né? pessoal já começa mais focado. Mas eu acho que hoje estar em um determinado nicho é muito importante, né? Porque traz a questão toda da confiabilidade, né? Sim. Passa essa ser especialista mesmo naquela área. Ser especialista, né? Porque hoje em dia todas as áreas como são mexidas, né? E Sim. aí tu ficando realmente naquele nicho, tu vai sempre conseguindo estudar. Sim. E até o pessoal sempre costuma falar, né? Perguntar, existe uma área mais importante, né? Que outra na advocacia mais rentável? E eu acho que é mais essa questão da especialização, né? De poder nichar. Eu acho que mais importante do que a área que tu trabalhas é tu conseguir nichar, tu conseguir ser referência em uma determinada área e passar uma credibilidade, né, nessa área e aí trabalhar, enfim, se especializar muito bem nessa área. Acho que talvez mais importante do que hoje, né, o que é rentável é só o tributário, Sim. Eu acho que é muito mais a questão da especialização. Então, tu acha que nessa linha de nichar é a melhor forma de tu construir a autoridade? Sim. Eu acho que a autoridade, claro, com o tempo, como eu comentei, é muito mais fácil, né? Porque aí a gente já tem a fidelização, o pessoal já nos conhece, então assim, mas pro advogado que está iniciando, acho que é interessante fugir do que nós fazíamos na época. Já poder nichar, já começar. Claro que é muito difícil, né? Saber, às vezes, em que área trabalhar. Mas acho que passa mais credibilidade. Porque às vezes tu tá trabalhando numa área e no fim tu acaba sendo levada indo. E tem o curso natural de que isso pode acontecer, mas eu acho que estar mais focado, já nichar inicialmente é mais interessante. Uma questão bem importante também. Tu acha que o preço baixo desvaloriza o advogado? Acredito que sim. Porque muitas vezes, é o que a gente brinca, né? Às vezes a pessoa se facilita muito para um determinado cliente e esse cliente dá muito desgaste, né? Muita dor de cabeça. Sim. E, então, eu acho que tem que ter é necessário haver uma análise, como eu disse, para não sair um trabalho mais desgastante do que ter um retorno, né, financeiro. Acho que não pode, porque nós vivemos disso, né? Então, tem que... Mas também, claro, como a gente comentou da tabela da OAB, nem sempre é uma tabela que vai seguir. Então, tem que haver um equilíbrio. Mas eu acho que o preço baixo pode, sim. Pode haver a desvalorização de alguém que, às vezes, é muito qualificado e não né? A pessoa pode não valorizar em razão de ter dado um valor abaixo. Sim. E a gente não tem que ter vergonha de cobrar, né? Sim, porque é uma entrega muito grande, né? E o nosso setor de serviços, ele é muito prejudicado, né? Sim. Nos tempos miúdos que estamos vivendo, né? A gente sabe que o principal prejudicado é o serviço. Sim. Depois a parte do comércio, vestuário, enfim, né? Porque a gente sabe que a parte de alimentação e a parte farmacêutica, enfim, está sempre em alta, porque todo mundo vai precisar. É necessidade básica, né? Vamos supor, né? Mas os serviços, e aí muitas vezes... alguns profissionais, tanto contábil, peritos, auditores, pessoal da área da advocacia, acaba às vezes se aviltando, cobrando menos com medo, né? Eu acho que tudo é o medo, né? Tipo, é o medo da escassez. Existe muito, né? Na parte autônoma em geral, né? Essa instabilidade econômica, então eu não tenho... Por isso a importância da gestão. Né, de tu gerir de uma forma que tu tenha... Claro que o medo vai sempre... Né, a gente tenta diminuir, né? Não ter esse medo da escassez, porque o cliente acaba vindo, acaba fluindo, acaba voltando depois de um bom tempo. A gente sabe que, né? Isso naturalmente acontece. Sim, ele vai precisar do profissional, né? E tem a questão que a gente comentou dos leilões, né? Ficam leiloando valores. Eu acho que que se todos os advogados, né, não fizessem dessa forma, não agissem dessa forma, nós não teríamos esse problema. E a gente sempre fala pro pessoal de casa, o barato sai caro, né? Sim, corrigimos muitas vezes. E não quer dizer que a gente é cara, né? Não, mas a gente acaba corrigindo muitas vezes trabalhos que, né, foram mal conduzidos muitas vezes, né? Exatamente, muito, né? E para finalizar, redes sociais, né? Hoje em dia
todos nós, né, a gente tem que se expor nas redes sociais, a gente tem que fazer nossa propaganda, a gente tem que dar nosso posicionamento, a gente tem que, é como se fosse o nosso portfólio de serviços, na verdade. Sim. Para as pessoas, a gente sabe que tanto o teu ramo quanto o meu é muito por indicação, mas no momento que tu é indicado, as pessoas olham na rede social para ver, né? Mas quem é esse profissional? Conferir, o que ele está fazendo? Mas aí a minha pergunta é, rede social, ele vem qualidade ou quantidade? Aí depende. Eu acho que vai ser muito também, vai depender muito do posicionamento do profissional na rede social. Eu acho que um conteúdo muito apelativo, né, que a gente vê bastante hoje em dia, pode trazer muito volume e pouca rentabilidade. Eu acho que a rede social, ela para ser rentável, que é o objetivo, tem que ter um comportamento adequado e consistente, né? Como nós havíamos comentado, porque apenas apelar ou fazer propagandas, que claro que dentro da advocacia muita coisa nem pode ser feita, né? Mas às vezes aparecem conteúdos apelativos que eu acho que vai trazer mais desgaste do que... prometendo mundos e fundos. Mais desgaste e incomodação para o próprio advogado, né? Claro. Do que o retorno financeiro. Então depende, mas ela é muito importante. Ela é um cartão de visitas, né? Até para aqueles clientes que já são clientes antigos, que nos conhecem, para poder ver. Nós somos lembrados muitas vezes através das redes sociais, né? Certo, importantíssimo. É importantíssimo hoje em dia. Então tá, queria dar um mimosinho para ti, Laranja Magrelo. Muito obrigada. Agradecer muito a tua presença. Eu sei que os advogados são cheios de audiências, cheios de entrevistas, um monte de função que o advogado tem. Então, eu te agradeço mais uma vez, a parceirona nossa aqui. E queria que tu falasse pro pessoal de casa, deixar teu contato, né? Que o pessoal gostou muito, com certeza, né? Das explicações que tu deu, né? Sobre qualidade e quantidade. Claro, cada escritório tem sua realidade, cada um foca, né? Do que o melhor convém ali, né? Pro seu dia a dia, né? Sim. Essa é a tua realidade da qualidade e nós aqui também. Então, eu acho que é bem importante. Então tá. Queria só te agradecer mais uma vez, capaz. que é sempre um prazer poder estar com vocês. E para o pessoal de casa que quiser seguir, nós temos o Cláudia Costa Advocacia, né? E Laranja Moriço Advogados. Então são 2 páginas no Instagram. E ali vocês vão ficar sabendo um pouco mais do que a gente trabalha, das áreas de cada um, enfim, do serviço que é oferecido e nos conhecer um pouquinho mais. Então, muito obrigada. Legal, obrigada. Então tá, pessoal, até o próximo podcast da LM. Não se esqueça, né? Se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Até mais.